Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna, estou aqui com a minha companheira, a Ju. Oi, gente, que prazer estar aqui novamente, trazendo ainda um assunto super importante sobre bexiga neurogênica. Isso, exatamente, como a Ju falou, temos aqui hoje um convidado, o urologista pediátrico, o doutor Rafael Locali, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre bexiga neurogênica. Então fiquem ligados. Doutor, é um prazer em tê-lo aqui conosco, nesse novo episódio do Pod.cast PCD. Eu que agradeço o convite de estar aqui, estou muito feliz. E para poder começar, doutor, esse nosso bate-papo, nada melhor do que o doutor falar assim, por que a urologia? Por que o doutor partiu para esse princípio aí da urologia pediátrica? O doutor pode contar um pouquinho? Puxa, tá. Legal. Bom, urologia sempre, não é sempre, mas desde que eu tive contato com a urologia, isso já na residência médica de cirurgia geral, fiquei apaixonado pela especialidade porque ela é muito ampla. Acho que das especialidades cirúrgicas acho que é uma das mais amplas que tem, porque a gente tem possibilidade de trabalhar sem fazer cirurgia nenhuma, só com questões clínicas, ou operando toda hora, trabalha com transplante de rim, coisas de alta complexidade, coisas bem menos complexas, então dá uma formação que dá a possibilidade da gente trabalhar em várias frentes, em escolher o tipo de vida que a gente quer levar. Então, isso que me chamou bastante atenção. E dentro da urologia tem a urologia pediátrica, né? Então, eu sempre fui apaixonado por crianças, adoro crianças. Eu fico fascinado com a sinceridade que elas têm, né? Muito. Porque Várias não pérolas. só de falar assim, mas das reações que elas têm, né? Tipo, Sim. quando a gente vai examinar uma criança, ela chora, tipo, ela chora porque ela sinceramente acredita que a gente vai fazer alguma coisa que ele vai me matar agora, tal, tipo, ele chora e daí ele vê que não acontece nada e começa a rir logo na sequência, tipo, porque realmente ele tá tranquilo, não é porque ele estava tentando te enganar que estava chorando só para você não encostar. Então isso é muito bonito. A gente consegue perceber essas coisas nas crianças e a gente consegue acompanhá-las desde pequenininha até crescer e virar adolescente e adulto e ver como ela se transformou ao longo do tempo. Acho que ter essa chance de acompanhar uma criancinha é tão bonito, então é isso que me chama, que eu gosto da urologia pediátrica, Que né? legal, doutor. E o doutor relatou aí que é desde pequenininho. Tira uma dúvida, doutor. Quando que os pais devem procurar o médico urologista? A partir de que idade? Ou só se procura quando a criança tem algum tipo de problema ali visivelmente que o pediatra informou, olha, precisa sim procurar agora um urologista? Ou tem uma idade específica? Essa é uma pergunta que é bem frequente, assim. Na verdade, é um pouco das duas coisas. Sim. Urologia pediátrica tem uma forma do paciente chegar que é sob encaminhamento, né? Tipo, o pediatra que acompanha a criança identificou algum problema que os pais não tinham percebido. Você olha, melhor você ir no urologista agora. Ou porque tem fimose, ou porque as bolinhas não estão no lugar, ou porque tem uma dilatação no rim, ou porque tá fazendo xixi na cama, entendeu? Um monte de coisa. E ele falou, ó, vai no urologista para ele cuidar de você. Mas tem uma outra demanda que vai daqueles pais que são mais atentos, né? Sim. Então, tipo, que vai limpar o pipizinho, nossa, tá esquisito. Tipo, ou, nossa, eu acho que o saquinho tá meio vazio, era pra ter uma bolinha aqui, não tem, tá esquisito. E daí acaba procurando na internet e vai no urologista por conta própria. Então Segue a intuição, é né? um pouquinho dos dois. Eu acho que o que eu acho que é mais interessante, eu sempre falo isso para os pais nas consultas, é de serem pais atentos, né? Atento ao Sempre. desenvolvimento da criancinha e não só, tipo, se tá comendo bem, se tá crescendo, mas também, tipo, a parte urológica da criancinha, né? Então, um exemplo bem bobo, assim, mas é uma coisa que eu vejo bastante, é pênis curvo congênito, né? A gente só sabe se a criancinha tem o pipi torto se a gente vê o pipi duro da criancinha, tipo, e fica torto. Isso. Então e a gente opera isso na adolescência porque, tipo, mas ele nasceu assim. Então só viu na adolescência porque o menino viu, nossa, meu, é torto, né? Não era para ser assim.
mas era algo que os pais poderiam ter visto com 1 ano, com 6 meses, com 2 aninhos, se Porque se tivesse faz, então, o caso, a cirurgia antes. faz antes. Então, assim, é algo que por isso que eu falo, os pais têm que estarem atentos às criancinhas, tipo, ver não só: "Ah, lavou a orelha, pronto", mas, tipo, ver detalhes, porque isso faz diferença no cuidado com a saúde, né. Nossa, o doutor falou aí da questão das bolinhas no saco. Doutor, até que idade é normal, né, essa bolinha estar ali deslocada do saco? Tem uma idade, assim, para falar: "Ó, até essa idade X é normal, passou disso, tem que procurar um Uhum. especialista para avaliar se é cirúrgico ou se não é"? Sim, tem 2 situações Sim. diferentes. Uma é que são os testículos retráteis, que é um tipo de problema. O outro é o testículo não descido, o criptorquidia, que a gente chama, né, Hum, que é outro problema. Para o testículo não descido, é algo que nasce o testículo pode não estar no lugar quando a criança nasce a termo, em mais ou menos até 4% das vezes, e quando é prematuro, até 44% das vezes pode não estar no lugar. sim. E quanto tempo a gente espera essa bolinha descer, né, porque não é todo mundo que a gente opera, né. Então a Exatamente. gente tem que espera 6 meses de idade corrigida. E esse corrigida faz uma diferença grande, porque imagina uma criança que nasceu a termo com 40, 38, 40 semanas, 6 meses de vida são 6 meses, mas a criança que nasceu com 30 semanas, ela com 6 meses de vida nascida, tipo, não é como se tivesse 6 meses do pleno desenvolvimento dela. Sim. Então, tipo, ela deveria ter nascido com 40 semanas, que é aquela idade. Ah, quando que vai nascer? Tipo, ó, vai nascer tal dia, é quando o médico calcula para ser com 40 semanas. Então, ela nasceu 2 meses e meio antes. Então, 6 meses de vida, tipo, se ela tivesse nascido com 40 semanas, é como se ela tivesse agora com 2 meses 2 e meses. pouquinho. Então, a gente tem que somar esse tempo a mais na idade dela para esperar as bolinhas descerem. Por isso que a gente fala de idade corrigida. Ah, Então, se não desceu até os 6 meses de idade corrigida, não desce mais. E aí é daí cirurgia. tem indicação de tratar. Ah, sim. E quando a criança tem 4 anos de idade, eu vou dar um exemplo de uma mãe que pediu para fazer essa pergunta aí, porque é o caso do filho dela. O filho dela, doutor, tem 4 anos de idade e ele tem aquele saquinho que sobe e desce, a bolinha que sobe e desce, sobe e desce. Aí ela fica: "Bruna, e agora?" Eu falo: E agora, "Vou que tirar essa desespero. dúvida com o doutor". Então E agora, esse é o outro doutor? lado, que é o testículo retrátil, né, que o testículo retrátil ele é um drama para todo mundo, né, tipo, pra Hum, gente que acompanha e para os pais mais ainda. Por quê? Porque assim, tipo, o testículo retrátil é de um reflexo muito exacerbado do cremaster, que é um músculo que faz a bolinha subir e descer quando tá frio, tá calor, né. Tá frio, bolinha sobe, quem puxa para cima é esse músculo. Só que, às vezes, ele tem um reflexo muito exacerbado, ele fica contraído o tempo todo, então a bolinha fica lá em cima mais tempo do que deveria, e os pais, às vezes, não veem essa bolinha, falam assim: "Puxa, não tem nenhuma bolinha aí, tá esquisito". Mas o bom do testículo retrátil é que em alguns momentos do dia esse músculo relaxa, então a bolinha desce ali no saquinho, que às vezes a gente não vê, é isso que mas ela ele fala, que ela desce. aperta assim, ela consegue sentir a Desse bolinha descer. Só que Aham. quando ela tira a mão, sobe. Esse é o clássico. Agora, assim, no livro, se for ler, procurar na internet testículo retrátil, aí fala assim: "Ah, isso tem que fazer nada, porque quando começar a puberdade, aumenta a testosterona no sangue, daí as bolinhas descem, ficam no saquinho lá o tempo todo". Só que imagina o desespero dos pais para escutar trabalho. É Vixe, porque quando você dá um Google, né, doutor, aparece lá, dá um monte de coisa. E eu esterilidade. entendo o testículo retrátil como um espectro de apresentação, né, porque tem desde o testículo retrátil que a bolinha não fica no saquinho, mas vira e mexe tá lá, então os pais falam: "Vixe, é direto eu vejo". E tem um outro espectro de pais que falam assim: "Eu nunca vi essa bolinha lá", tipo, ia ter o saquinho até mais murchinho, tudo que mostra que não É, é ocupado, tal. Então, tipo, na prática, esse aqui que quase não fica nunca, nunca viu, tipo, é um testículo não descido na prática, assim, tipo, apesar de ser, às vezes, estar lá embaixo. Então, no meu modo de entender, esse tipo aqui precisa de tratamento cirúrgico também.
Precisa, né? Precisa. Para, enfim, para ter um desenvolvimento bom, para tratar os pais junto, porque, tipo, é dureza. Semana mesmo, atendi uma paciente que foi, levou o filhinho, era o quinto urologista que ela foi. Tipo, o menino Nossa. tinha 6 anos, em Pensa. 6 anos, desde os 6 meses ela leva em médico. Tipo, e todo mundo fala, ah, não, tu vai descer, ah, não, tem que operar, ah, não. Aí, ó. E daí, tipo, ela chegou, e aí, o que eu faço? Falou assim, olha, tipo, é um testículo bom, mas acho que você não tá lidando bem em esperar, né? Porque se eu sou a quinta pessoa que você tá vindo aqui, então, tipo, significa que você não tá conseguindo, tipo, O que lidar a bem senhora com esse quer? negócio Fala. de acompanhar, né? Então, quando eu falo de tratar, de cuidar dos pais juntos, é isso também. A gente tem que entender, puxa, por que que ela tá vindo aqui, tipo, no quinto médico para procurar uma coisa que ela já sabe a resposta, né? É porque, tipo, algo a mais preocupa essa pessoa. Tipo, É, então a gente tem que entender isso daí também. E é preocupante, doutor, esse caso, assim, para o futuro dessa criança ou não? Então, via de regra, testículo retrátil não, né? Sem contar nesse extremo aqui, né? Tipo, que eu tinha falado, normalmente não tem nenhum efeito em problemas de desenvolvimento testicular, né? Não afeta a produção hormonal, não vai afetar a produção de espermatozoides, não, nada, não aumenta risco de câncer de testículo, que é outro problema da isso. criptorquidia. Entendi. Não, então não teria problema. Diferente do testículo não descido mesmo, aquele que está no canal inguinal ou está dentro da barriguinha, às vezes, esse sim tem problemas e precisa tratar, ser mais assertivo no tratamento, né? Entendi. Realmente. Doutor, vamos falar sobre bexiga neurogênica. Aham. Sabemos aí que tem vários tipos de bexiga neurogênica. O doutor consegue falar aí sobre quais são os tipos de bexiga e quais são os tipos de tratamento para cada tipo de bexiga neurogênica que tem? Ah, legal. Puxa, é grande isso, É né? grande. Vamos começar com Vamos, o que é bexiga o que é a neurogênica. bexiga neurogênica? Tá, bexiga neurogênica é um nome sindrômico, é que a gente chama. É sindrômico que ele assim, ele tem bexiga neurogênica, é um problema vesical decorrente de algum secundário, algum problema neurológico, né? Sim. E desses problemas neurológicos podem ser vários, pode ser desde trauma raquimedular num acidente de carro ou tipo, caiu de algum lugar, pode ser uma formação congênita da coluna, tipo mielomeningocele, pode ser secundário, tipo alguma cirurgia de coluna que fez para corrigir qualquer coisa e lesou o nervo. Pode ser decorrente de problemas centrais, tipo, teve um Um AVC, AVC, teve né? o Alzheimer, teve alguma outra coisa que evoluiu. Pode ser decorrente de problemas metabólicos do corpo, tipo diabetes descompensado, que ao longo do tempo dá aquelas neuropatias diabéticas e pode afetar a bexiga também. Então, tipo, tudo isso é bexiga neurogênica. Neurogênica. Então, quando a gente. Por isso que eu falei, é amplo, porque é bastante grande, depende do que a gente está querendo tratar com Sim. bexiga neurogênica. E ainda quando a gente fala em problemas de coluna, por exemplo, a topografia da lesão da coluna também influencia no padrão de comportamento da bexiga depois, né? Porque tem bexigas que são hiperativas e ficam se contraindo o tempo todo, tem bexigas que são flácidas e não se conseguem se contrair de maneira nenhuma. E isso tudo depende da topografia da coluna que foi lesada, ou que tem a lesão. Nossa. Então, e daí, diante disso, a gente tenta, falando especificamente de problemas de coluna, a gente tenta classificar, tipo, a bexiga de acordo com algumas coisas, né? E essas coisas são essencialmente parâmetros do estudo urodinâmico. Hum, Então, se é uma criança que tem hiperatividade da bexiga, se ela é continente ou incontinente e qual o momento em que ela fica, qual a pressão dentro da bexiga que faz com que ela perca urina. isso. Então, tudo isso influencia na classificação. Então, tem crianças que são ah, totalmente incontinentes. Totalmente. Então, Que é a bexiga hiperativa, isso. Então, ela pode ser hiperativa, pode ser, ou ser flácida, mas que tem um defeito esfincteriano,
Então, Que fica tipo, vazando, que né? fica, O que xixi. perde, vaza. Perde Tipo, xixi nunca toda hora. fica cheia a bexiga. Então, esse é um tipo de bexiga neurogênica. Tem o tipo que tem hiperatividade, mas que a pressão dentro da bexiga é menor que 40. Tem aquele DLPP, né, que é o Detrusor Leak Point Pressure, que é o principal parâmetro que a gente usa para urodinâmico para bexiga de criancinha com bexiga neurogênica. Se é menor se é menor que 40, então quer dizer o quê pra gente? Porque o xixi nunca fica com uma pressão alta dentro da bexiga. Pressão, tipo, de líquido dentro, de xixi lá dentro. Então, tipo, a hora que aumenta um pouquinho, já vaza. Já vaza. Então, esse é um fator protetor, né? Porque, tipo, o que a gente quer? A incontinência em si é um problema? A princípio, não. A gente vive com fralda a vida inteira, tipo, e vive. Verdade. Entendeu? O que é um problema? O problema é eu ter lesão renal por algum motivo. Porque daí o rim vai estar. Daí sem rim a gente não vive, Não mas volta vive. de Não tem fralda a gente como. vive. Só com a diálise, né, É. doutor? Que não é nada bacana, né? Então, tipo, a gente tem esse parâmetro. Então se o DLPP é baixo e tá perdendo xixi, então tá tudo bem. Agora, e se o DLPP é alto, né, maior que 40, e daí fica com pressão muito alta, o que isso significa? Significa que a pressão está tão alta dentro da bexiga que às vezes pode refluir urina da bexiga para o rim voltar lá para cima. E isso trazer lesões assim ao longo do tempo do parênquima renal, do próprio funcionamento, provoca infecção. E ao longo do tempo isso leva à perda da função renal. Então a gente fala que é um padrão de comportamento da bexiga de alto risco. Então, esse a gente tem que ser mais assertivo no tratamento. Aqueles que são incontinentes que perdem com pressão baixa, a gente pode ir mais tranquilo. Porque a gente sabe que não vai ter problema no rim. Tipo, sabe, vai ter problema de fralda, mas problema de rim No não rim, vai. não. Que dos Né? males é o menor, teoricamente, a fralda, né? É. O uso da fralda. Então, acho que esses são os padrões mais gerais, assim, de funcionamento da bexiga, de bexiga neurogênica com crianças que têm problema de coluna. Então, a gente sempre tenta estratificar em algum desses lugares, né? Para a gente poder, aí sim, entender qual a melhor forma de cuidar delas. Tá. Doutor, quando cria o bexigoma, é assim que fala? Que geralmente quem tem a bexiga neurogênica faz, né? Esse bexigoma. O que Sim. seria esse bexigoma? E como que ele se forma? Tá. Bexigoma é um nome esquisito, né? Tipo, chato. Mas é É o assim... que mais se ouve, né? No consultório. Forma É. bexigoma, mãe. Bexigoma é assim, é quando a criança não consegue urinar, ela fica com retenção urinária. E daí a gente fala bexigoma porque a gente consegue palpar a bexiga, né? A gente fica com o globo vesical palpável na barriga, a gente Fica apalpa bem assim, alto, fica né? bem alto. Bem alto. Ó, você tá com bexigoma aqui e tal. Mas na verdade, bexigoma é uma retenção urinária. Que daí e isso é uma situação de altas pressões dentro da bexiga, né? Tem retenção urinária aí que acaba, que tem uma compensação, entre aspas, escapando um pouquinho de urina pela uretra, que é tipo um transbordamento, é sair pelo ladrão, né? Tipo, tá tão cheio e começa a vazar. E tem situações em que não vaza nada, daí fica só enchendo. Que aí gera o refluxo, então. Que daí, nas duas situações As duas? pode gerar o refluxo, né? Tanto Então, pela pressão como pelo enchimento total da bexiga, é isso? exato. Tá. Quando tá muito cheio com uma alta pressão, tipo, pode provocar o refluxo, pode ter refluxo e sair pelo ladrão, pode só sair pelo ladrão, daí, tipo, Bem complexo, né? Mas o bexigoma é isso, né? É uma retenção urinária. Normalmente crônica nas crianças, né? Porque a retenção urinária aguda a gente vê muito em homens mais idosos, com os da próstata, né? Tipo, a próstata grande, travou a urina, doutor, não consigo mais urinar aqui. Tipo, isso aí homem adulto é próstata, batata. Mas em criancinha quando quem tem com problema de coluna ainda, tem bexiga neurogênica, é um padrão que a gente pode ver. E esse é um padrão que tem que tomar cuidado, né? Porque ele tem um potencial grande de trazer problema de rim. O Retemic, ele pode causar esse padrão na bexiga? O Retemic, ele é um anticolinérgico, né? Ele deixa a bexiga se contrair menos. Porque se a gente for lembrar assim, como que a bexiga funciona, né?
A bexiga ela é um órgão que tem que armazenar o xixi e em algum momento esse xixi ela tem que se contrair para o xixi sair. Então, quando ela está enchendo de urina, tipo, ela tem que o músculo da bexiga tem que ficar bem relaxado e o esfíncter tem que ficar fechado para ela se enchendo. Quando puxa, quero fazer xixi, tipo, o que que tem que acontecer, né? Tipo, o esfíncter tem que abrir e a bexiga tem que se contrair para o xixi sair. Quem que faz a bexiga se contrair, né? Tipo, são os nervos parasimpáticos. Então, tipo, ele se contrai, e quem que faz a bexiga relaxar é o simpático, e o simpático também fecha o esfíncter, o colo da bexiga. Então, o Retemic, ele é um medicamento que inibe essa contração, tipo, ele é um anticolinérgico, ele inibe essa contração da bexiga. Em alguns pacientes, isso pode ser suficiente para provocar retenção. É raro, não é comum ter retenção com Retemic, mas pode acontecer. E o problema, e Retemic é o único que a gente está aprovado para dar para criança, né? Só que ele é muito antigo, então ele atua em várias partes do corpo, não só Forte na também, né, bexiga. doutor? Então ele pode diminuir o trânsito intestinal, ele deixa a boca seca, ele deixa a gente vermelhão porque ele também inibe a secreção de suor, então a gente fica super vermelhão e tal. É isso mesmo. Então, ele tem muitos efeitos que nós não gostaríamos que tivesse, né? Por exemplo, tem gente que toma Retemic para tratar hiperidrose, né? Que fica suando muito nas axilas e Verdade. tal. Toma, porque ele quer esse efeito, tipo, de inibir a produção da glândula sudorípara. Mostrando que ele atua em várias partes do corpo. Nossa, eu não sabia disso, doutor. Eu também É. não. É, Que legal. e tem outros anticolinérgicos que são bem mais recentes e têm cada vez mais uma ação mais seletiva para a bexiga. Só que o problema é que eles não são, assim, tipo, de bula, escrito lá Indicados que para pode usar criança. para criança. Não pode, né? Mas assim, isso não é só no Brasil, isso é fora do Brasil também. Tem usos assim, tipo, que a gente chama off-label, tipo, que a gente sabe que funciona, só não teve um ensaio Tudo. clínico tal que mostrou, tipo, que pode usar. Mas existem outros que podem ser usados em crianças com resultado muito bom e que são seguros, né? Acho que é por Então, isso que quando a gente chega no consultório, a primeira medicação, Retemic, Retemic. né? porque é o único que tem, né, É. para de anticolinérgico. Então, Descobrimos o motivo. Também, porque eu achava que era um complô. Tá todo Não. tá tudo com complô. Mas não, agora o doutor especificou, Explicou. justificou, né? Porque é o único, teoricamente, seja seguro, né? Pra poder É. fazer aí o tratamento. Assim, não diria que é o único que é seguro, os outros também são, se a Então, gente dá na dose certinha tudo, mas é que é o único que tá escrito lá na bula, que pode usar para criança, sabe? Que tem em formato de xaropinho, porque que é mais fácil de dar para criança, então é isso, mas ele pode dar retenção, sim. doutor, e sobre a bexiga, qual que é a diferença da bexiga flácida e da bexiga hipoativa? Puxa, são, acho que estágios da mesma coisa, assim, né? É, É. A gente fala hipoativa ou hipocontrátil, são aquelas que tem aquela bexiga que tem uma força de contração mais fraca. fraca. E a flácida, tipo, é quando ela, ou atônica, né? Tipo, tá Olha com uma quanta coisa, atonia né? vesical, tá com a bexiga flácida, é que ela perdeu a capacidade de se contrair. Então, a bexiga é um músculo, né? Essencialmente é um músculo. O músculo tem que se contrai. Quando ela não se contrai mais, está com atonia da musculatura do detrusor, está flácida, ou quando ela se contrai com uma força bem fraquinha, fala que está hipocontrátil ou hipotônica, né? E é nesse momento aí que começam as infecções urinárias de repetição? Pode-se dizer isso, doutor? É uma das situações que favorece ter infecção urinária, porque daí uma bexiga que não se contrai bem é aquela que fica sempre cheia. E xixi parado é um prato cheio para ter infecção, né? Então é por isso que aumenta a chance de infecção no trato urinário quando tem bexiga que não se contrai bem, que fica com resíduo alto, né?
resíduo pós-miccional alto. E quais os tipos, doutor, que tem de bexiga neurogênica? Porque tem essa e tem a hiperativa também, né? Que é aquela que É, tem vários movimentos. sim. Aí está muito relacionado à topografia, tipo, da lesão, Da né? Tipo, lesão. lesões, assim, tipo, de lombares, né? Tipo, que são um pouquinho mais altas, normalmente são bexigas hiperativas. Lesões sacrais, que são normalmente bexigas que são mais hipoativas ou atônicas ou flácidas, aí depende do grau, da topografia. Mas, e daí a bexiga hiperativa é o contrário. O que a gente vê na bexiga hiperativa, né? De novo, a bexiga é um músculo. Então, quando a gente vai na academia lá, fica fazendo bíceps, tá, fica com o braço forte, porque deu hipertrofia do músculo que a gente usou muito. A bexiga que se contrai muito, a gente pode imaginar que ela está fazendo academia o tempo todo. Ela tá rebelde. Ela tá Ela Que não nem descansa, a ela é uma criança mãe que a gente- atípica. Essa criança é muito hiperativa, muito né? hiperativa, ela está trabalhando muito. Então, qual que é a consequência disso? Ela vai ficando mais espessa. Então, a gente faz o ultrassom lá, como que tá a bexiga? Ah, tá com paredes espessadas. Isso é um sinal de hiperatividade da bexiga, que ela fica se contraindo o tempo todo, é como se ela estivesse fazendo musculação. Então, ela vai ficando mais gordinha. Ah, mas se a bexiga tá mais gordinha ao músculo, é bom, né? Porque é bonito ter o braço forte. Será que na bexiga não é bom ter... Não é. Não é. Porque a Não é. bexiga, quando ela fica muito grossa, muito espessa, ela acaba perdendo a capacidade de se distender bem, porque ela funciona, ela tem que ser complacente, ela tem que caber xixi dentro dela. Se ela fica muito espessa, ela fica muito dura, ela não consegue se encher de xixi. Então, daí é outra situação que aumenta a pressão dentro da bexiga. A complacência da bexiga, né, que é a capacidade de aumentar de tamanho e manter a pressão igual lá dentro, tipo, ela vai aumentando. Se ela ficar dura, tipo, vai se enchendo, ou cabe pouco xixi e já sai, ou tipo, ou vai se enchendo cada vez mais e ela não se distende muito e a pressão dentro da bexiga aumenta muito. Então, daí a gente vê no exame urodinâmico lá um parâmetro de qual que é a complacência da bexiga? Daí a complacência tá alta, porque ela encheu pouquinho, não conseguiu se distender muito e a pressão lá dentro aumentou muito. Tá aí, doutora, a importância, então, desse exame, né, do estudo urodinâmico, né? Tem que ser feito, né? O diagnóstico só pode ser feito através desse exame, estudo urodinâmico, ou tem como fazer o diagnóstico desse tipo de bexiga sem esse tipo de exame? Não, é assim, dá pra gente ter um monte de inferência, né? Daí a gente vê uma criancinha, o padrão da perda, a gente examina a criança, puxa, tá com um globo vesical palpável, a gente vê como que tá perdendo o xixi, Dá uma daí risadinha, perde o xixi. fez o exame de ultrassom, tá com a bexiga super grossa, são todos indícios que a gente vai juntando. Eu brinco assim, tipo, que médico é igual detetive, né? Tipo, a gente nunca tem certeza de absolutamente De nada. nada. Por isso que é hipótese diagnóstica, ela não é diagnóstico, tipo, é hipótese, porque a gente a hipótese mais forte, ele tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, e a gente vai pegando pequenas informações do que os pais falam, do que a gente Legal. vê no exame físico, do resultado do exame que a gente pediu, então a gente vai juntando as peças, ó, tipo, é mais provável que essa criança tenha isso, menos provável que tenha isso. Mas é certeza que eu tenho isso? Tipo, não é certeza, é o mais provável. É o Por mais isso que a gente vai. provável. É sempre assim, tipo, por isso que e é interessante a gente ter essa noção, assim, porque às vezes a gente fala, como que o médico não pensou nisso e tal? Não pensou porque às vezes naquele momento, tipo, ele não dispunha de todas as informações que eram necessárias para ele Exato. para deixar aquela possibilidade mais palpável e menos a outra, né? Agora, o exame urodinâmico é fundamental porque ele é o exame que melhor representa o funcionamento da bexiga. Então, ele é o que traz mais informações para a gente. Apesar de ser um exame ultra chato de fazer, né? Tipo, Constrangedor, né? Tem ele é pessoas que acham que não constrangedor, faz porque é é constrangedor. chato pra caramba. Fazer em criança é 20 vezes mais difícil, porque a criança vai chorar um monte, porque o catéter vai sair do lugar, vai ter que passar de novo. Tem que ter uma baita paciência para fazer. Se a criança ficar chorando o tempo todo, o exame fica ruim, então tem que esperar parar de chorar. Não é aquele exame que você faz, faz de Não, qualquer né? jeito, o resultado não representa o que a gente gostaria de ver, né? Então,
ele é o melhor exame, mas ele não, mas ele é chato e é difícil de ser feito, né? E mesmo assim, com o exame, com o estudo urodinâmico, uma parte das vezes a gente não consegue ter certeza ainda. A gente, é mais um dado que a gente soma na nossa avaliação, Nossa. né? Então, mas tem que fazer. Tem que fazer, né, fazer de doutor? tempos em tempos, igual ultrassom tem que fazer de tempo em criança com miela meningocele, tem que fazer de tempos em tempos, ultrassom tem que fazer de tempos em tempos, função renal, tipo, avaliação da função renal tem que fazer de tempos em tempos, então é o Doutor, segmento. esse tempos e tempos seria em quanto tempo, assim, 6, anualmente? Como que funciona? O senhor consegue... Ah, isso é muito individual. É de cada É de paciente, cada então, né? paciente, porque uma coisa é a gente já estar bem seguro da principal hipótese diagnóstica, assim, tipo, com quase 100% de certeza é isso, eu estou tratando dessa maneira, e o paciente está bem, se estabilizou naquele cenário, então a gente pode ter um acompanhamento um pouco mais distante. Mais distante. Agora, não, uma criança que eu não faço ideia do que tem. Tipo, eu tô pedindo o exame, puxa, vi, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu achava que era uma coisa, é outra, tal. Tipo, daí eu não posso falar, não, vem daqui um ano. Tem que fazer, vem daqui um mês pra eu ver como você tá. Vem daqui 2 semanas pra eu ver se piorou alguma coisa, né? Então, é individual. Mas depois que tá, tipo, numa situação em que a gente já conseguiu se organizar e só meio que acompanhar, acho que retornos semestrais é de bom tamanho. E existe algum protocolo de tratamento? Assim, a bexiga hipoativa, ela tem um protocolo de tratamento, a outra tipo de bexiga tem outro protocolo, ou não? Também é individualizado o tratamento? Não, protocolo tem pra tudo na medicina, né? Mas funciona. Mas Pra funciona, tudo, na né? regra Tipo, funciona. não, funciona assim. É que é o que a gente tava conversando no comecinho, né? Tipo, o que eu acredito é assim, o protocolo é ultra bom, mas o protocolo ele só vê o paciente. E a gente sabe que o paciente, especialmente criança, não é só ele que a gente tem que ver os pais, tem que ver como que vai funcionar. Um exemplo, tipo, bobo, assim, mas isso acontece direto, eu vejo frequentemente isso. Ah, a criança tem que fazer cateterismo intermitente, tem 3 anos, tem que fazer cateterismo. Quem que vai fazer o cateterismo intermitente na criança? Ela vai fazer em si mesmo? Não vai, Não. nessa idade, Não. não vai. Quem que vai fazer? Ah, opa, a mãe. Mas a mãe trabalha. E aí, quem que vai fazer? A avó? A avó não consegue fazer lá, tipo, mas é a mulher da creche. A mulher da creche não, Não sabe? estudou pra isso, Ente- geralmente elas falam. Então, tipo, é um negócio que tem que fazer, mas como que a gente vai organizar, tipo, a vida daquela família para que consiga tratar da criança, tipo, né? Tipo, às vezes tipo, às vezes a gente tem que pensar em uma outra opção. Talvez o cateterismo intermitente naquele momento não seja a melhor opção, apesar de ser. Então, tem que ver esse contexto também, porque se a gente não olha isso, a criança é maltratada, mesmo a gente seguindo o protocolo. Ah, não, eu escrevi lá que tem que fazer o cateterismo 5 vezes por dia. Tá, você escreveu, mas quem que vai fazer? Não é Né? você, Não né? é você, tipo, É porque, não... querendo ou não, tem que ter os horários tudo certinho pra fazer aquele cateterismo na criança, né? Tem que seguir, né? Então é isso. Então tem que ver o que se adapta para a família. Tipo, às vezes, é a avó que vai ficar. Então, tipo, é a avó que tem que vir na consulta junto. É ela que tem que receber treinamento, tipo, né? Tipo, não, é o pai que fica. Tipo, então é o pai que vem junto. Tipo, não adianta ter o telefone sem fio, né? Tipo, não, É eu vou isso falar para mesmo. a avó vai passar para a mãe fazer em casa. Não dá certo, Não dá né? certo. Não dá certo. Tem que ser quem vai cuidar, tem que estar lá junto para poder. Então é essas coisas, né? Tipo, mas existe protocolo, né? E aí funcionar é o que funciona para a família, né? É o que funciona para a família. Acho que é o mais importante, é adequar o protocolo para aquela situação daquela família, né? Tipo, é o mais importante, na verdade. Acho que essa é a arte uma das artes da medicina é isso, é entender, tipo, o que o paciente precisa e o que ele consegue fazer no contexto em que ele está vivendo, né? Tipo, se a gente, não adianta a gente falar assim, não, tem que fazer isso, mas se não tem, daí não vai fazer nada. Não, né? A gente tem que fazer alguma coisa, então tem que se adequar. Adequar. É isso mesmo. Falando em cateterismo, ele serve tanto para bexiga que é
hiperativa, como para bexiga também que é flácida, esse tratamento serve para os dois tipos de bexiga? É, pode ser usado para os dois tipos de bexiga. Para os Pode dois sim, tipos. pode. E tem uma regra assim, vamos supor, quantidade mínima de CAT diária? Existe isso, doutor? Ó, não pode ser feito menos que 4 diariamente, ou mais que 5 diariamente. Existe isso? Ou vai de acordo com a necessidade mesmo do É, paciente? acho que antes da gente pensar nisso é o que a gente quer com o cateterismo, Isso. né? Esse é um ponto, porque se a gente quer esvaziar a bexiga porque ela não consegue urinar de jeito nenhum, Quando ela tem uma que, infecção urinária de repetição constante. quando, por exemplo, tem bexiga flácida, e a bexiga fica cheiona, tá? A gente quer o cateterismo para esvaziar a bexiga, Isso. porque ela é contínua. Ah, mas pode fazer com bexiga hiperativa? Pode, é uma das formas, às vezes, que a gente usa para tentar deixar continente a pessoa. Daí não é problema de esvaziamento da bexiga, a gente quer ajudar na continência. Então, são diferentes. Por isso que a quantidade e a forma de fazer, o intervalo varia um pouquinho. Mas vamos pegar numa criança que tem uma bexiga flácida, que ela não consegue urinar de jeito nenhum, só fica cheiona e a gente tem que esvaziar de tempos em tempos. Quantas vezes a gente tem que fazer isso no dia, né? A gente tem que pensar, tipo, em quanto de xixi que cabe na bexiga de uma criança. Isso varia com a idade. Uma criança que é grandona, cabe mais xixi, uma criança que é pequenininho, cabe menos xixi por a capacidade anatômica. Então, a gente vê quanto que caberia mais ou menos, tem uma regrinha, uma continha que faz, mas cada cateterismo, a expectativa é que saia ao redor da capacidade máxima da bexiga. Então, ou que a gente, por exemplo, se fosse em mim, adulto, eu vou fazer um cateterismo. Quanto que eu gostaria que saísse? Entre 250 e 300 ml. Não é a minha Isso. capacidade máxima, mas é uma capacidade razoável da bexiga. Boa. Boa. Que me dá autonomia. Porque imagina se eu fizer, não, eu quero que saia tipo 50 ml cada cateterismo. Então, eu tenho que fazer tipo de meia em meia hora. Aí eu quero que saia 1 litro. Tá, então eu vou fazer uma vez por dia. Só que então a gente vai fazendo esse cálculo do número de cateterismo de acordo com o que está saindo para aquela pessoa. Então imagina uma criança que a minha expectativa é que saísse 200 ml e ela está fazendo 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. E ela anota no papel, ó, fiz agora, saiu 400, fiz daqui 6 horas e saiu 500, então eu estou fazendo pouco, porque eu queria que saísse 200, então tem que pelo menos dobrar o número de cateterismos. Em vez de fazer 4 vezes ao dia, eu vou fazer 8. Daí eu anoto, não, fiz uma vez, saiu 200, depois tanto fiz, saiu mais 200, então tá no jeito que eu queria. Então é assim que a gente calcula quantos cateterismos faz. É mais do que a gente quer que saia do que outra coisa. Importante, doutora, nessa fala que o doutor fala que a gente tem que saber quanto está saindo. É importante se medir quando vai fazer o CAT ali na criança, Ah, é. colocar num Copinho copinho para medidor. poder medir? É. É importante, né? Especialmente na fase em que a gente está ajustando a quantidade de cateterismos que a gente quer fazer. Eu falo isso porque quando a nefrologista sugeriu, mas quantos ml de urina tinha no CAT do Otávio? Eu, não sei, porque eu soltei na fralda. É, Eu não então, sabia dizer. nessa fase inicial que vai começar o cateterismo, É até a gente importante, decidir, né? não, é fundamental marcar. Assim, quanto mais informação a gente tiver, para o médico tiver para tomar, é melhor. É muito melhor. Então, exemplo de diário miccional, né? Tipo, o que a Tem gente que ter um faz. diáriozinho ali na mão, né? Puxa, mas eu vou Pelo menos anotar tudo nessa a vez, fase, pelo menos né? na fase inicial, tipo, uma vez por mês você anota lá mais ou menos quanto tá dando, só para ter uma ideia do parâmetro, né? De quanto que tá saindo. Às vezes do volume de líquido que tá tomando, porque isso influencia na quantidade que sai, Que né? sai. Tipo, a gente perde água de duas maneiras, ou é transpirando ou fazendo xixi. Então, tipo, se tá muito calorzão, tipo, a gente transpira mais, naturalmente produz menos xixi. Então, até o aspecto do xixi que sai, se é aquele amarelão, se é um xixi mais clarinho, se é um que se tem grumo, se não tem, se saiu sangue, se não sai. Tudo isso são informações preciosas para a gente que cuida, né? Para poder organizar como que a gente vai
dar o próximo passo. O doutor falou em grumo e eu já vi muitas mães relatando isso em grupos de mães de mielo. As mães desesperadas, foi fazer o CAT na criança, pessoal, me ajuda, saiu grumos. O que seria esses grumos? É algo para deixar a mãe preocupada? Tem que ir ao médico, tem que fazer exame de urina, porque geralmente a gente já fala, vai pro médico, vai fazer um exame de urina para saber o que que é esses Aham. grumos. É comum, doutor, isso sair num Então, CAT? grumos é muito comum, e muco, né? Grumo e muco é muito comum em criança que fez ampliação de bexiga. Então, tem umas Hum, criancinhas com mielomeningocele que a bexiga é tão pequenininha, espessa, né? Grossa, que hiperativa tal, que não cabe mais xixi dentro. Fica com uma pressão super alta lá dentro da bexiga e daí a gente tem que ampliar a bexiga. E a gente faz a ampliação de bexiga com um pedacinho de intestino. Só que o intestino não foi feito para ficar em contato com o xixi. nossa. Aquela adaptada que é o que dá para fazer, né? Tipo, idealmente era a gente pegar um tecido que fosse igual à bexiga, a gente aumenta, vira um bexiga, mas não existe. Não tem. A gente usa um pedaço do intestino, tipo, então o próprio tecido para. Só que quando o intestino ele fica em contato com o xixi, acontece duas coisas. Uma que o intestino começa a absorver coisas que a bexiga não absorve. Então, o sangue da criancinha fica um pouco mais ácido, às vezes dá alterações de potássio, dá alterações de É eletrólito. verdade. E a outra coisa que faz, como o intestino não está acostumado a lidar com o xixi, ele acaba secretando coisas, que é esse tal de muco, e que forma esses grumos dentro da bexiga. Então, é muito comum em paciente que tem bexiga ampliada, e é por isso que a gente tem que, quando essas crianças com ampliação da bexiga lavam a bexiga uma, duas vezes na semana com soro. Daí passa a sondinha, em vez de só tirar o xixi, pega, coloca um pouco de soro lá dentro, aspira, coloca de novo, aspira para tirar esse excesso de muco, de grumo que fica lá dentro. Porque sim, facilita pode ter infecção, ajuda, pode formar cálculo dentro da bexiga, Hum, outras coisas que esses grumos podem causar, né? Mas não é Grumos, desesperador. grumos hum. são aqueles, tipo pedacinho de papel branco que sai no É, xixi, seria isso? Isso, Ah, exato. tá. esse pedacinho Daí branco. tem o muco, é como se fosse um catarro. Às vezes você puxa lá, tipo um catarro de nariz, daqueles As mais mães Nossa. ficam branquinhos. desesperadas, eu vejo É, no grupo. Ai, graças a Deus eu nunca vi, que eu ia ficar desesperada também. Não, é. eu vejo no grupo as mães tiram foto, posta, né? Elas ficam desesperadas. Aí eu falo, gente, procura um médico, porque eu também nunca É, tinha visto isso. Não sabia que saía, né? sai, No sai. É CAT. por conta do xixi em contato com a alça do intestino, né? Tipo, que a gente usa, mas naturalmente não foi criado para isso, né? É, exatamente. Doutor, a gente falou sobre o CAT aí durante o dia. E à noite, quando essa criança ou esse adulto, né, que tem esse processo aí que precisa fazer o cateterismo, como que faz? Pode se dormir com sonda? Pode, essa é uma opção que tem. Tipo, antes de dormir, no último cateterismo do dia, passa e deixa lá e dorme. Pode deixar aí pôr a Pode, fraldinha? põe a fralda e dorme, no outro dia cedo tira, essa é uma opção. A outra opção, tipo, quem é mais velho pode acordar no meio da noite passar uma sonda. Aí tem gente que, tipo, que dorme a noite inteira e faz esse sonda de manhã. Aí é aquele cenário em que a gente vai pura tentativa e erro isso aí, viu? Vamos ver se dá certo fazer isso. Puxa, deu, vamos continuar, tá legal, tá legal. Não, não deu, vamos passar a sonda e ficar com a noite. Como foi? Não, ficou bom, tá? É desse jeito. Nossa, Parece que é tudo mecânico. Não, faz isso que dá. Não, tipo, vai tentando e vê o que é melhor. não, e eu estava pesquisando aí, doutor, e eu vi que tem muita tecnologia para sonda, né? Tem uma grande empresa aí que está fabricando sondinhas que já vem com o próprio saquinho, já na É, própria sonda, né? Principalmente para sim, o público feminino, que ela pode utilizar ali e deixar que já cai num saquinho, depois a pessoa acorda, pega, sim. descarta, bem versátil, né? Não Tem, precisa ficar não, tem naquela bastante. preocupação de usar a sonda e usar a fraldinha também para poder Uhum, conter aquela urina, né? exato. Não, se desenvolve muito. Acho que poderia até fazer mais, né? Mas como é para um. É muito. Não sei, acho que
a empresa deve pensar assim, puxa, é até muita gente que vai usar isso, então, tipo, eles acabam investindo em outra coisa e não investem nisso daí. Acho que eu daria para fazer muito mais Daria, doutor. equipamentos e coisas para pacientes que precisam disso, né? É porque hoje no mercado a gente tem diversos tipos de sonda, né, doutor? Mas tem um modelo específico que é de material hidrofílico, o doutor Uhum, conhece? O sim, doutor recomenda? É bem bacana essas sondas, é não são, bacana, doutor? muito. Ela já vem pré-lubrificada, né? Uhum, Não tem, porque tem umas sondas que você compra que você tem que lubrificar ela, é, né? Tem que passar a xilocaína, então acaba que você tem que ter contato com aquela uhum, sonda para depois, e o risco de contaminação é bem maior, não é, doutor? é. Dessas sondas que você tem que lubrificar? Olha, é, mas assim, é interessante o nome, né? Não sei, às vezes a gente não para para pensar, o cateterismo limpo e intermitente, não é um É, cateterismo estéril intermitente, que é diferente. é, Então, sempre vai ter contaminação, sempre, sempre. sempre. Tanto é que se fizer um exame de cultura de urina, 100% das pessoas que fazem cateterismo intermitente vai vir com uma cultura positiva. E daí a gente fala, puxa, tá com infecção? Tipo, não. Daí o parâmetro que a gente usa para infecção de urina é outro, não é só cultura de urina, porque quem não faz cateterismo, qual que é o que que o médico pensa? Ele fala assim: "Ah, doutor, tô ardendo fazer xixi aqui". Mas faz exame de cultura de urina, tipo, daí a cultura veio negativa, daí isso aí não era infecção de urina não, é outra coisa, né? Agora, quem faz cateterismo intermitente, tipo, se fizer um exame de cultura de urina, tipo, vai vir positivo. E significa que está com infecção? Não. Não. Significa que está com contaminação. O parâmetro de infecção são outros que a gente usa daí. Se tem febre, se tem queda do estado geral, se muda o aspecto do xixi, se tem dor em algum lugar que não tinha. Então, é diferente. Então, não, manipular a sonda aumenta o grau de contaminação, aumenta, mas já está contaminado, entendeu? O Mas já importante é não, seguir não o tá ritual, estéreo, não igual o está doutor estéreo, falou. não está estéreo. E é para ser assim, não foi feito, não é um cateterismo estéreo, a gente faz no hospital para fazer cirurgia, tipo, que tem que ser estéreo, e tal. Não, é um cateterismo que vai fazer 4, 5, 6 vezes no dia, tipo, em qualquer lugar que tiver, a chance de ser estéreo, isso é zero. A gente quer que seja o mais limpo possível. Então, tipo, recomendo, lava a mãozinha com sabão, não sei o que, tá? E tudo bem, não tem problema, né? É assim. É que facilita, né? Com Facilita, A certeza. porque uma vida criança, a gente facilita. vai no parque, aí tá tudo cheio de areia, a mão, a areia entrou na fralda, aí tem que Não, limpar tudo. Então agora você já tem com o um catéter produto já. Não, que sem sombra de facilita, E dúvidas, a assim. isso diferença sim. que eu percebi é que essas hidrofílicas, elas são um pouco mais durinhas, Sim, tem mais furinhos nas pontas, então assim, facilita na hora de fazer a introdução, porque as sim. comuns, né, elas são muito mole. Então assim, a gente acaba tendo um tipo de medo daquilo entrar, fazer um nó lá dentro, alguma coisa do tipo. É possível, doutora, acontecer isso com Dar essa. nó nunca vi, viu? Não, mas sei lá, a gente passa tanta coisa na cabeça, né? É, Mas assim, a gente fica com medo dela ser muito mole, de machucar, porque quando a gente, eu vou falar no caso do meu filho, a gente vai introduzir ele na uretra, tem a curvinha, sim. né? Então acaba parando ali, a gente fica tentando empurrar ela e ela é mole e fica indo pra lá e pra cá. E quando a gente pega essa Mas você diz na hora que vai introduzir ou lá dentro já? Não, quando a gente, Lá quando eu tô dentro já introduzindo pra assim, subir. é, essa mais mole, ela é bem mais complicada. Então, por isso que eu já É, desisti dela, eu já fui pra essa aí, porque acaba tendo um custo que. diferenciado dessa hidrofílica, que ela, É, por ser mais durinha, quando a gente introduz, ela vai que vai bonitinho lá essa dentro. molinha, o segredo é a gente usar a curvatura dela, porque a uretra do menino, ela não é reta igual da menina, né? É, Ela Já é mais faz a difícil. curvinha. Então, e a sonda ela vem sempre tortinha. Então, o ideal é você passar com ela desse jeito, porque a hora que ela chega na curvinha, ela vai direto, que ela já tá voltada para cima já. é. Então é o segredinho. Se você passa com a curvinha para baixo, assim, daí ela bate. Você tem que passar com a curvinha para cima, que daí ela já vai direto. É uma aventura, né, doutor? Porque tem hora que eu coloco assim, a sonda realmente tá virada pro outro lado. Aí você tem que pôr o potinho pra lá. É uma É. aventura. Praticamente um curso de enfermagem, né? É. Basicamente, a E manhã é, típica, ela tem. tentativa e erro lá. Você vai do jeito que dá. Né? Exato, na rua, no carro, na escola, antes da Ah, consulta, depois da físio.
É, assim. o importante Não. é fazer, tipo, do jeito que Não der pra deixar. fazer. É, quando precisa é importante. Mas o tratamento que temos hoje aí é para essas bexigas aí é o cateterismo, o uso do Retemic. Retemic e também tem a eletroestimulação pélvica, que fala fisioterapia pélvica também, Sim. doutor. É, o que o doutor tem a dizer sobre a fisioterapia pélvica aí, nessa questão aí de bexiga neurogênica? Quais são os resultados, tanto para a hiperativa, como para essa bexiga flácida? Olha, assim, como monoterapia, tipo, não, como que você vai tratar? Vou tratar só com fisioterapia. Tipo, grande chance de você não ter um resultado que você espera. Mas, como associada a outras coisas, é uma coisa, ajuda. Ajuda Ajuda, bastante. ajuda, porque assim, imagina como se fosse vários tijolinhos, assim, tipo, né, que você vai montando, construindo um tratamento, né? Tipo, então é mais uma pecinha que você coloca lá, tipo, que não faz mal, tipo, ajuda, tipo, até no fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, É de verdade. outras coisas que são importantes também. Então, não só no funcionamento da bexiga exclusivamente. Então, ajuda de alguma maneira. Agora, falar assim, eu só vou tratar com isso e vai resolver? Tipo, provavelmente não, mas vale a pena. Assim como tem outras formas de tratar, tipo, não é só clínico, tem situações cirúrgicas, uma hiperatividade muito grande que não controla com remédio, não controla com cateterismo, dá pra fazer, tipo, toxina botulínica dentro da Isso, bexiga. verdade, doutor. Boa, eu ia perguntar sobre a O aplicação do Botox. Botox na bexiga. Sim, dá para fazer uma outra forma de tratamento de hiperatividade da bexiga refratária, tratamento clínico. Muito bom também, tem O bons Botox resultados. serve tanto para bexiga hipoativa, Não, é ou só para hiperativo, só só para para hiperativo. hiperativa? É. Tá. E ele tem alguma contraindicação, assim, ou não? Não, a princípio não tem contraindicação, ele é um tratamento que tem data de validade, né? Porque o É. Botox dura aí uns 9 meses na média, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E às vezes a gente sai de um problema e vai para outro, né? A gente sai de uma bexiga hiperativa e vai para uma bexiga atônica flácida. E daí, Eita. tipo, a gente tem que passar cateterismo para ficar esvaziando. Então, daí a gente tem que escolher o que que a gente quer É. lidar, entendeu? Aí entra o que é melhor pra família, né? Nem sempre isso acontece, mas daí, tipo, Pode pode acontecer. acontecer. Então pode acontecer, o paciente tá lá fazendo a aplicação e chegar o momento que ele vai ter que passar lá Passar a a sondinha. sondinha. Exato. E daí a gente vai, puxa, e é bom porque ele tem prazo de validade, né? Puxa, ficou ruim pra caramba. Então espera um pouquinho que já volta ao que era antes, sabe? Mais ou menos isso. Caramba, meu. Doutor, quais são as 5 doenças mais comuns em consultório? De uropediatria, Isso, mais que comuns, chega lá. puxa, é fimose, testículo fora do lugar, xixi na cama, eh, dilatação de rim, né, hidronefrose por Isso. estenose de Jupe e infecção urinária de repetição. Essas são as coisas que a gente vê mais O doutor frequentemente. falou de estenose de Júpiter. Jupe, né? Jupe. O que seria, doutor? Jupe é uma sigla, né? É Sim. junção ureteropiélica, que se a gente imaginar, tipo, o caminho do xixi, desde que é produzido pelo rim, então o sangue passa pelo rim, vira xixi uma parte disso, e daí cai numa região do rim que chama pelve renal, são as vias excretoras. A pelve renal ela é um saquinho que vai se afinando, tipo, e vira um tubinho que é o ureter. E esse tubinho vai até a bexiga e o xixi cai na bexiga. Essa transição entre a pelve renal e o ureter, tipo, é onde a gente chama de junção ureteropiélica, né? Ureteropélvica, que é a JUP. E quando isso não vai bem? Algumas crianças elas nascem com um problema na musculatura da JUP ali. Então, o ureter tem um movimento peristáltico, né? Porque ajuda o xixi a ir para frente. Então, essa musculatura da região não se contrai bem. Então, o xixi tem um pouco mais de dificuldade de passar por ali.
E daí acaba se acumulando na pelve renal. Tipo, é igual uma represa. Nossa. Vasta e daí fica dilatado, né? E daí o que a gente vê no ultrassom, tipo, o rim tá com hidronefrose, ou tá com dilatação do rim e tal. É por conta disso. Tem outras coisas que fazem o rim ficar dilatado só lá em cima, né? Tem vasos anômalos, tem segmentos atrésicos de ureter, que são problemas congênitos também. Mas o mais comum é a estenose de Jupe só daquele pedacinho ali. Ah, E o tratamento é só cirúrgico ou tem remédio também, sonda para isso? então, não tem, infelizmente não tem. Normalmente é cirúrgico, o tratamento. Não dá pra fugir. Não, não dá. Mas assim, isso é uma regra para urologia pediátrica, assim. Não é uma regra, mas é uma regra que eu criei para mim mesmo, entendeu? E que faz sentido, porque urologia pediátrica é muito bom senso. Muito bom senso, porque tipo, Com é aquilo que eu certeza. falei, é o paciente, é a família, é o que é melhor para todo mundo. Ah, então, sempre que a gente puder esperar para operar uma criancinha, é melhor, É em né? último caso, né, doutor? Por que que é Teoricamente. melhor? Porque a criança vai crescer, é bom para a criança porque diminui o risco anestésico, diminui o estresse, dá tempo dos pais irem trabalhando com a ideia e entenderem como funcionam as coisas. Se a criança cresce, tipo, fica maior, é mais fácil para eu operar, porque operar uma estrutura que é maior é bem mais fácil do que operar que é uma estrutura pequenininha, que não consegue nem ver direito. Então é bom para todo mundo. Claro, que a gente faz isso quando é possível fazer. Tem situações que não dá, tipo, acabou de nascer e tem que operar. Tem que operar e pronto, não tem jeito, a gente vai do jeito que tá. Agora, sempre que dá para operar, a gente espera. Estenose de Jupe é uma dessas situações que sempre que a gente consegue esperar com segurança, é melhor. Porque dá tempo da criança crescer, dá tempo do ureter e Isso. do rim ficar maior, tipo, e dá tempo de ter uma cirurgia mais simples de ser feita. Não mais simples, mas mais fácil no sentido que a estrutura fica maior. E os sintomas disso, doutor? Para aquela mãe que tá lá em casa, que às vezes o filhinho dela pode estar passando por isso, apresenta algum sintoma? Vixe, não. Não A tem. regra é não ter sintoma nenhum, por isso que é ruim. Porque, tipo, a Quando gente. descobre, já tá lascado, É, né, o que a teoricamente. gente vê muito, e é comum, é a gente perceber no pré-natal, aqueles ultrassons obstétricos que faz, tipo, já uma dilatação do rim. Aí você, Hum, rim tá com dilatação da pelvis, tá com 10 milímetros de pelve, 15 milímetros de pelve. Daí já é um sinal de alerta, que daí, né, desde depois que nasce, a criancinha tem que ir acompanhando com o urologista pediátrico. E daí a gente vai avaliando se essa dilatação progride, se ela regride, se ela fica estável, se isso está associado a outros sintomas. Normalmente é assintomático, mas criança com estenose de Jupe pode ter infecção de urina, pode formar cálculo. As criancinhas que são maiores podem relatar que tem dor nas costas ou dor abdominal. Então, os sintomas aparecem os dessa pais têm que maneira. ficar atento, né? Tem que ficar atento. Ainda mais assim, no pré-natal, né? Quando a gente vê de alterar. Eu sempre pergunto, no ultrassom pré-natal, teve alguma coisa que o médico reclamou, achou esquisito, falou que tinha que acompanhar? Que às vezes eles falam, puxa, é verdade, ele falou um dia que tinha isso, tal, não sei o que. E esse é um dia, tipo, que às vezes é o dia que ele viu que estava Faz um total pouquinho diferença dilatado. daqui para frente, É, né? então isso é interessante. E hidrocele, doutor, o que seria? Hidrocele, ele é um acúmulo de líquido ao redor do testículo lá no saquinho. Então, só que tem alguns tipos de hidrocele. Ah, como que a gente vê hidrocele? É aquele saquinho cheio, assim. Você olha a criancinha peladinha, vê um sacão assim grandão. Assim, nossa, tá Nossa. enorme esse saquinho. Tipo, hidrocele é isso daí. E de onde que vem esse líquido, né? Ele pode vir de dois lugares. Ou ele vem de dentro da barriga, e daí é um tipo de hidrocele que chama hidrocele comunicante, ou pode vir da produção local ali do líquido, de uma envoltório do testículo que chama túnica vaginal. Ah,
em criancinha, é mais comum vir de dentro da barriga. Essa que forma só ao redor do testículo é mais comum em crianças maiores ou adultos. Em Nossa. criancinha pequenininha, normalmente é hidrocélio comunicante. E isso vem da migração do testículo. Daí a gente volta lá do começo da criptorquidia, né? Que o testículo, originalmente, ele se forma dentro do abdômen. Ele não se forma direto dentro do saquinho. Por isso que, às vezes, nasce É sem. verdade. Eu Entendeu? descobri há pouco tempo que se forma dentro do abdômen, o testículo. E ao longo do desenvolvimento intrauterino, o testículo vai migrando por ações de hormônio, enfim, por algumas coisas, ele vai migrando, ele sai de dentro do abdômen para fora, então para dentro do saquinho, por um canal, que todo mundo tem, eu, vocês, todo mundo tem, que chama canal inguinal. E é onde dá hérnia. Em adulto e tal, tem hérnia, né? Hérnia inguinal é aí. Então ele passa por esse canal e junto com esse canal, por esse canal ali no testículo, passam os vasos sanguíneos, passam o deferente que leva os espermatozoides, os nervinhos do testículo. E a hora que ele atravessa o canal, ele empurra junto uma membraninha que está dentro do abdômen, mas a hora que ele atravessa é como se ele estivesse colocando. Imagina colocar a mão numa bexiga. Você vai colocando assim e a bexiga vai ficando ao redor da sua mão. É mais ou menos isso. O testículo, a hora que passa pelo canal inguinal, é como se ele estivesse entrando numa bexiga, levando um tecido junto lá para o saquinho. E esse tecido que fica ao redor dessa pelinha que fica ao redor do testículo chama túnica vaginal. Só que o canal inguinal ele tem que se fechar depois que a criança nasce. Se ele não se fecha, pode acontecer duas coisas. Se ele fica bem abertão, é uma hérnia. Então, é a hérnia inguinal da criancinha. Se ele se fecha, não completamente, mas fica bem fininho, conceitualmente é uma hérnia, mas não passa conteúdo de intestino para cá, passa só líquido porque é bem fininho o buraquinho. E daí é o que forma Nossa, hidrocélio. doutor. Entendeu? Quanta coisa! É. Quanta coisa que acontece aqui embaixo, né, doutor? E daí a hidrocélia é isso, é quando forma esse acúmulo de líquido. E é só em meninos, né? Só em meninos. E daí o quadro clínico é assim, a criancinha no final do dia tá com um sacão grandão, daí ela deita de manhã, acorda com o saco murchinho, porque daí ele ficou deitado, o líquido que tava no saquinho escorreu de novo para dentro da barriga. Ele fica em pé o dia inteiro, o líquido da barriga escorre para dentro do saquinho, daí enche de novo. Nossa, aproveitando o gancho aí do testículo, torção testicular, doutor, acontece muito em criança, em adultos também pode acontecer. O que leva até essa torção ali, doutor, no testículo? Qual o tratamento, né? Se é cirúrgico ou não? Eu sei que dói. Já ouvi falar que dói muito. A torção testicular acho que é uma das pouquíssimas emergências que tem em urologia. É raro, então, acontecer. Não é raro, mas é que urologia não tem muita emergência, né? Tipo, tem que sair correndo para operar de madrugada, tal. Tipo, sempre dá para esperar no outro dia cedo. Mas torção não dá, porque quando torce o testículo, a gente tem um tempo para poder distorcer. E esse tempo tem a regrinha de 6 horas. Então, tipo, desde começar a dor até distorcer o testículo operar, tipo, são 6 horas. Depois que passa 6 horas, o testículo necrosa. Nossa. E daí não tem mais volta, perde o testículo. Então, por isso que é uma das poucas urgências. Então, tipo, o pai, meu filho tá com dor no testículo, a gente já fica, gela a barriga, assim, meu Deus, tá... Porque um dos diagnósticos diferenciais de dor testicular aguda na criança é torção testicular, e é o pior de todos. Então, a gente sempre quer excluir torção. Então, começou a doer o testículo, tipo, é igual pronto-socorro. Tipo, para fazer um exame de ultrassom do testículo. Porque daí, quando torce, o médico põe o probe do ultrassom lá e percebe que não tem sangue percorrendo dentro do testículo. Então, isso é o diagnóstico de torção. E fez o diagnóstico é igual cirurgia. Por que torce, doutor? Tá ali livre, vai lá e se enrola? É mais ou menos isso. Imagina um pêndulo, tipo, que fica solto assim, e ele acaba se torcendo nesse eixo aqui, assim, ó. Tipo, igual pegar sei lá, tipo
um ovo, amarrar um saquinho no ovo e ficar rodando ele assim. É mais ou menos isso a torção, que pode rodar uma, pode rodar E duas, roda acontece em, três. em adulto também isso, ou não? Acontece em adulto, já operei adulto já, mas é bem raro. É mais comum acontecer, tipo, o mais comum é em adolescente, tipo, 12, 15 anos. Mas acontece em criancinha, acontece até Nossa. intraútero, na verdade. Criancinha que Nossa. nasce sem testículo, às vezes, é uma das causas de torção testicular intraútero, que atrofia e nem se forma. Então, é uma emergência, assim. Então, acho que a grande mensagem é assim, não ignorem dor testicular. Doeu, corre pro Doeu é pronto-socorro, pronto-socorro. pessoal. E é bom falar com os meninos, porque como acontece em adolescente, às vezes fica com vergonha de Vergonha falar de que tá com falar, dor né? dor. Pra não Tipo, mostrar, né? faz uns 30 dias atendi um menino que foi lá no consultório que foi exatamente isso. Ele chegou lá e falou assim: ah, a mãe, né, levou ele. Assim, ah, então, a gente veio aqui porque ele teve torção testicular. Eu falei assim, uau, e aí? Ah, então, teve, mas ficou com vergonha, ficou com 3 dias com dor, daí teve uma hora Nossa. que ele não aguentou mais, me falou, a hora que já estava necrosado o testículo. Aí tem que tirar. Daí tem que tirar. Então, então acho que a mensagem é essa, né? Tipo, tem que valorizar a dor testicular, tipo, e não precisa ter vergonha de falar que tá com dor, porque Também fica com a vergonha de ser examinado também, né, ah, doutor? daí é um monte de coisa junto, né? Eu também ia ter vergonha, mas não tem. Na adolescência ainda, É, né? Um médico pegando em mim, É. ou uma que médica é também, isso, né? né? Pelo amor de Deus. Mas é importante, isso é grave. E qual é as sequelas disso, dessa torção? Olha, quando você consegue distorcer em tempo hábil, tipo, não fica Não com fica, sequela né? nenhuma. Tipo, o testículo vai ficar inchado uns dias, vai ficar um pouco desconfortável, mas é isso. Vai funcionar igual, vai produzir hormônios iguais, vai igual o outro que não torceu. Agora, quando você tem que remover o testículo, daí, teoricamente, não. Tipo, na verdade, não traria nenhum problema também, mas nessa cirurgia você já tem que fixar o outro testículo também, né? Se torceu de um lado, pode torcer do outro. Se você tirou um testículo que necrosou, tipo, você não pode deixar o outro torcer também, né? Então Aí você fixa como, doutor? dá uns pontinhos no testículo para ele não rodar. Que é o problema é ele rodar para torcer. Então a gente fixa ele para impede ele de rodar para não, daí ele não torce. Chama orquidopexia essa cirurgia. É isso mesmo. Era a É isso minha, que a gente. era a minha segunda pergunta, doutor, sobre isso, né? Como é realizada a cirurgia e quais os riscos, né? Para torção testicular a gente normalmente faz, como que é a urgência, né? Tipo, a gente faz por via escrotal. Então, tipo, a gente faz uma incisão no meio do saquinho e por essa incisão a gente consegue acessar os dois lados. O lado que está torcido para distorcer ou para remover o testículo e o outro lado para fixar o testículo. Assim, como regra, tipo, dá para viver com um testículo só, igual dá para viver com um rim só. Tipo, o rim que ficou lá dá conta de tudo, o testículo que sobrou dá conta de tudo De também, de tudo. produção hormonal, de espermatozoide, ter filho, de tudo, né? Mas é aquele negócio, a gente tem que saber que só tem um. Tem que E cuidar. tem que cuidar, não tem mais dois. Mas uma coisa que é possível fazer, tipo, isso não na fase da urgência, mas depois, é porque tem crianças, tem adolescentes e tal, até adultos jovens que ficam desconfortáveis de ter um testículo só, acha esquisito. Poxa, tem uma bola só aqui e tal. É. Então daí dá para colocar prótese testicular também, para dar a aparência de ter dois testículos. Não dá para pôr na urgência, né? Tipo, operou, necrosou, teve que tirar, já põe Não o outro. coloca, né? Isso é outro tipo Normalmente de não. procedimento. Mas mais para frente, depois se quiser colocar, é possível pôr. Comum fazer isso para quando tem câncer de testículo, vai fazer tirar o testículo por conta de câncer, já pode colocar uma prótese no mesmo ato. Então, é algo que é possível fazer para dar uma sensação assim, claro, para quem se importa, tem gente que não liga, né? Tem um, ter dois, tá, ninguém vai ficar vendo isso mesmo. Então daí, mas quem se importa dá para colocar. Nossa, doutor. Acidose tubular renal. Tá, a acidose tubular, ela
é um problema mais nefrológico do que urológico. Ah, é? É um problema de funcionamento do rim, tipo, e tem vários tipos de acidose tubular, tem as proximais, tem as mais distais, e a diferença entre uma ou outra é por alguns tipos de proteína que eles são dosadas na urina, tem alguns genes que estão associados a cada Nossa, tipo de doutor. acidose, e a gravidade também está relacionada aos tipos de acidose que tem. Então, isso eu entendo bastante porque minha filhinha tem acidose tubular. Tem, Tem. doutor? Nossa. Então, graças a Deus é o mais simples que tem, então ela é bem tranquila, mas em criancinha, tipo, dá problema de crescimento, tem alguns tipos de acidose, se não tratado, que ajuda a formar cálculo renal, que Nossa. pode levar à surdez, que pode... Então, tem vários Os sintomas são esses. então, na verdade, a gente descobre de experiência própria isso, tá? Tipo, como que foi? Tipo, não cresceu o que deveria crescer no primeiro ano de vida. Daí tem que fazer um monte de exames. Daí e um deles é uma gasometria do sangue, que é ver o pH do sangue. Gasometria, isso. Porque a acidose tubular, a acidose é a acidose do sangue, que o sangue fica mais ácido do que deveria. E daí daí, puxa, tá com sangue ácido. Pode ser acidose tubular. Daí tem que fazer exame de urina, fazer um monte de outras coisas e tal, para poder fazer o diagnóstico. E daí descobriu o tipo que tem. E tem tratamento? Algumas acidoses das mais bobinhas, elas se resolvem ao longo do tempo, outras não. Outras você tem que tratar a vida toda. Nasceu assim, vai ficar assim Vai para ficar assim. sempre. Tem que ir tomando os remedinhos, tudo. Ainda bem que tem uns remedinhos pra tratar, né, doutor? E se quando Mas não é tem? ruim, viu? Vixe, minha filha foge desses remédios. Já fui experimentar uma vez, é dureza. Ai, doutor, ela tem quantos anos? Eu tenho 4 agora. 4 anos, Aham. imagina. Tem que tomar esses remédios aí, viu? Era complicado, hein? Coitadinha, é sofrida, mas não tem jeito, né? Ainda bem Não que tem um tem pai jeito. que é urologista, né, É. doutor? Consegue dar um suporte maior aí, né? Mais ou menos, viu? Eu não Consegue gosto de tratar das acalmar a meninas, não. mãe. Não gosta não, doutor? Não, eu vou eu ligo pro pediatra. O que tá acontecendo isso aqui? Eu sou, Doutor, me ajuda. eu sou assim também, igual todo mundo. Não, é bom o doutor relatar, né? Porque muitas vezes o pessoal lá de casa imagina, né, que a criança tem um pai que é médico, deve ser tudo mais fácil. Não é? O médico também consulta outro médico, né, Não, doutor? direto. Consulta, Primeiro né? que não é a minha especialidade, né? É um nefrologista que cuida disso daí. Então, tipo, minha filha vai no nefro, eu ligo pra nefro, eu falo com a pediatra. Porque, assim, tem que ter alguém responsável. Tipo, eu acho que a minha opinião como pai, tipo, é muito enviesada. Porque, tipo, eu não... Sim. Sabe, tipo, a gente fica muito emotivo, tipo, procura no Google, meu Deus, Só o que acha que é que isso, coisa tal, ruim, só né, vê doutor? desgraça, tal. É. Não, é melhor ir lá falar com quem sabe que sabe lidar com isso do dia a dia, né? Isso. E é interessante que acho que o fato da minha filha ter esse problema mudou muito a forma que eu encaro as crianças também, né? Porque no Legal. começo, olha que loucura, até fazer o diagnóstico, até ajustar a dose do remédio, até consertar tudo, tipo, foi mais de 1 ano, quase 2 anos colhendo exames cada 3 semanas, a cada 4 semanas, de Nossa. sangue e de E ela é urina. pequenininha, né? Daí, tipo, até então, você pedia assim, vou cuidar da criança, faz um examezinho de sangue lá, faz um exame de urina, ver como tá. Cara, é muito trabalho fazer um exame de sangue, um exame de urina de criança. Não é fácil, não é difícil, é muito difícil. Não faz o xixi quando tem Não que faz fazer. xixi, não faz, e daí o saquinho. Teve uma vez que eu fiquei quase 7 horas no laboratório esperando ela fazer xixi. E não faz Nossa, xixi no doutor. saquinho, e não sai do saquinho. Eu vou passar sonda. Não pode passar sonda. Não, eu passo a sonda, sou urologista. É uma luta. Então, assim, tipo, o que muda isso? Porque muda que acho que pedir um exame de sangue ou exame de urina para uma criança, tipo, tem que pedir, tipo, quando vai mudar muito a conduta. É crucial, assim, tipo, eu saber esse resultado para eu seguir por um caminho ou por outro. Pedir por pedir, vamos pedir, faz tempo que não faz um. Cara, não existe. É para criança, para adulto até pode ser, né? Pode Você vai, ser. colhe aí, tipo, rapidinho. Para criança não é assim.
que é difícil de pegar a veia, a criança É. vai chorar pra caramba, dá um baita estresse nos pais, daí não consegue fazer o xixi, daí quando faz, tá com cocô junto, e daí não Nossa. serve, Contamina contamina tudo. Tem que fazer tudo. tudo de Fazer, novo. Não, ah, ó, eu é, já peguei o esquema. Vai furar a urina, falo, coloca o saquinho. Na hora que você que furar, vai fazer o vai fazer o xixi. xixi. Ah, com a minha filha não funcionava isso Nossa, não. Eu sempre tentava também, nunca deu certo. Ai, com o Otávio funcionou. Já coloca o saquinho aí que você vai furar, ele vai fazer xixi, vai sair o xixi. É, então acho que é isso, né? Criança tem que ser muito na medida, tudo na É. medida. Tipo, não é nem de mais nem de menos, é o que precisa para aquela decisão. Nossa, doutor, vamos desmistificar aí, porque eu tenho muitas amigas que acham que urologista é só pro sexo masculino. Não imagina que mulher também tem que passar com urologista. Tem Uhum. preconceito, né? Fala, não, urologista, eu vou fazer o que lá? Qual o recado que o doutor deixa para essas mamães aí que acha que o médico urologista é somente para homens? E não, né, doutor? Não, não é de Ambos os homem, é de sexos. mulher, é de menino, de menina, é de todo mundo. Só que o doutor específico é do público infantil, do público teen, hein? Ah, é. Não, mas pior, eu atendo adultos também. Atende também, doutor? Os adultos, normalmente, que eu atendo são os pais e os avós das crianças. Já fica na tá família. Já fica na né, família, doutor? já. Legal. Mas a formação de urologista é igual eu tinha falado no comecinho, né? Super amplo. Então, tipo, na residência ou na formação, tipo, a gente atende adulto, a gente é idoso, a gente adulto jovem, a criança, tipo. Então, a especialidade é isso, é super amplo. A uropediatria é uma subespecialidade, a gente pode falar assim, Sim. tipo, da urologia, igual urologia feminina, igual uro-oncologia, tipo, que são algumas sub-áreas dentro da urologia. Claro, eu estudo bastante uropediatria, mas tipo, atendo adulto também, tô com Atende. problema de próstata, com cálculo renal, enfim, com problemas de bexiga, de todos os tipos que tem, tá? Então, e urologista é isso, atende todo mundo, basta, todo mundo tem trato urinário, né? Todo mundo tem glândula suprarrenal, tem rim, tem ureter, tem bexiga, tem uretra, então isso é o que é comum, tipo, nos Exatamente. homens e nas mulheres. Agora, tem coisas que é só de homem, tipo, que é próstata, que é testículo, que é pênis e tal, tipo, que é exclusivo dos homens, e daí tem o ginecologista que cuida dessa parte das mulheres, né? Mas todo o Exatamente. restante é o urologista que cuida. Então fica aí o recado dado, né, para essas mães aí que acham que o urologista é somente para o público masculino. Não é. Procurem, né, doutor? O doutor pode especificar algum tipo de sintoma aí para as mamães procurarem esse médico de especialidade? Para as mães, É. são sintomas de perdas urinárias, então são as incontinências urinárias dos vários tipos que tem, Sim. né? Associada ao esforço, tipo, quando eu rio, eu escapo xixi, quando eu vou na academia, faço, sei lá, Quando espirra também? espirra, Espirrou, quando saiu. dá risada, ou as urgências miccionais, né, que tá conversando aqui, eu falo assim, nossa, eu preciso ir no banheiro agora, e sai correndo, tipo, que é a urgência e tal. As dores lombares com cálculo, sangramentos no xixi, Nossa, importante. dores na bexiga associadas aos ciclos menstruais, né, que é uma coisa que se junta muito de urologia com ginecologia por conta de endometriose. Nossa, Ah, essa eu não sabia. Dor na bexiga quando está no período às menstrual? vezes endometriose vesical, especialmente aquelas que têm uma invasão grande do músculo da bexiga, pode ter sangramento na urina, tipo na época da menstruação. Pode dar dor na bexiga perto do momento de menstruar. Pode dar sintomas de urgência ou de intervalo miccional curto, que fala assim, não, eu vou no banheiro a cada 30 minutos quando eu tô na época da menstruação. Então, esses são sintomas urinários associados ao ciclo menstrual, tipo, que a primeira coisa que passa na cabeça é endometriose, né? Nossa. Então, são essas coisas que a gente, que acho que as mães aí, as mulheres têm que ficam atentas.
Com certeza. Doutor, eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença, de vir aqui ao podcast, trazer essas informações assim que são importantíssimas e que com certeza vai agregar muito na vida do nosso público, né? Que é esse público aí que tem mães ou familiares com pessoa com deficiência, ou até mesmo quem, porque o assunto que foi abordado aqui abrange muito, né? Independente de qualquer situação, atípica ou não atípica, eu tenho certeza que a informação vai ser levada, né? E vai abrir aí um leque de oportunidade para as pessoas que tinham dúvidas nesses assuntos que nós abordamos aqui. Tá bom? Agradeço imensamente a sua participação e todo participante do podcast tem presente personalizado. Ah, que legal! A gente faz aqui uma caneca personalizada com o nome do doutor, que é pra quando o doutor tomar o seu cafezinho lembrar do podcast. Muito obrigado. Puxa, adorei. É uma forma carinhosa, né, de agradecer a sua presença aqui, Obrigado. né, doutor? Porque, querendo ou não, o doutor dispôs aí de um tempão aqui, né? Pra tirar que todas legal. essas Fico dúvidas, bem né? feliz de estar aqui com vocês. Imagina, é muito legal. pra gente é uma honra ter recebido o doutor aqui no podcast. A Ju quer deixar algum recado? Não, só agradecer mesmo. Eu mesmo já acho que eu vou procurar um urologista pra mim. Eu também, amiga. Muito legal a nossa troca aqui, agradecer. E é isso. Legal. E Eu falando, que agradeço. né? E o doutor quer deixar algum recado também? O pessoal lá de casa? Acho que a grande mensagem que acho que para cuidar de criança, acho que é prestar atenção no filho, em detalhes assim de comportamento, em detalhes do corpinho, em detalhes de como está se desenvolvendo. Acho que não só para urologia, acho que para como um cuidado da criancinha, tipo, geral, assim. Acho que essa é a grande mensagem que tem que ficar. Ótimo. E você que está procurando um urologista, vamos indicar aqui o Dr. Rafael. Vou deixar as redes sociais dele, o contato para vocês, como é que eu posso dizer? Marcar uma consulta, né? Ver um atendimento, fazer um check-up, né, doutor? Que sempre é bom, né? Só ter um check-up aí, né? Sem dúvida. Cuidado é melhor prevenir do que depois tratar remediar, né? Às vezes nem remediar pode mais, né, doutor? É verdade. E também quero deixar os agradecimentos aos nossos apoiadores, a KVM Audiovisual, ao Vitor Estúdio Barber, a Barretos Distribuidora e a Padaria Rosa de Sarão. A vocês o nosso agradecimento, todo o carinho e até o próximo podcast, pessoal. Tchau.